Oi, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tem alguém aí? Ok. Cacá, tu tá me escutando? Ah, tá, então, estão me ouvindo? Cacá? Oiê. Tá me ouvindo? Sim. Tá? E vocês estão aí me ouvindo, gente? E aí, o pavilhão? Oi, Tá, gente. joia. Estão todos me ouvindo? Ok? Eu tô sem saber se vocês estão me ouvindo ou não. Alguém me responde assim, sim, estamos lhe ouvindo. Dri, você está me ouvindo, Dri? Ok, tá bom. Então vamos lá. Para começar, eu queria super agradecer ao SESC Ceará, que na verdade nos chamou para apresentar Iracema, né? A gente devia estar fazendo uma apresentação esse mês, algumas até, mas por conta desse processo todo que nós estamos vivendo aí da pandemia do 19, uma alternativa que eles encontraram foi que a gente fizesse algo, né, por aqui, né, dentro das nossas possibilidades. Então, assim, tá eu e a Cacá aqui para a gente um pouco falar sobre o processo de criação de Iracema. Antes de qualquer coisa, eu quero super agradecer, né, ao SESC por isso, por pensar nessa possibilidade, né, e todas as pessoas que, de uma certa maneira, ajudou a gente, pelo menos a mim, a estar aqui nesse momento, porque para estar aqui nesse momento é um trampo. Para quem tem 3 filhos, tem que dar um negócio assim, sabe, ajeitar para lá, para cá, né? E assim, eu também tentei dar uma arrumada aqui no cenário aqui, colocar tudo em volta para mostrar para vocês mais ou menos como é que aconteceu todo o processo. Aqui atrás tem uma TV passando uma série de imagens, 160 imagens aqui, eu não sei se vocês estão vendo, de todo o processo de Iracema, desde lá do cartaz, Júnior, Linhares, né, até as últimas apresentações da gente no começo desse ano. Então tem uma série de imagens aqui que estão o tempo inteiro rolando, né? Tem um cartaz de Iracema ali, também não sei se dá para ver direito, foi a Raíssa que tem, né, que desenhou e tudo mais. E para começar, assim, eu peço licença a Cacá para eu começar esse processo cantando uma música que eu curto muito com o meu tambor. É uma música que eu aprendi com pessoas muito interessantes, que eu gosto muito, que é o pessoal do Clã do Coiote. Então, eu estou aqui com o meu tambor, que foi eu quem fiz, né, dentro de um curso também. Então, eu vou começar só para a gente iniciar aqui o nosso ritual, né? Assim, isso é uma das coisas que eu mais prezo desse processo de Iracema, foi exatamente entender um pouco isso com os povos indígenas. Então, vou lá. Vou indo pela terra, vou indo pelo fogo e mar, vou banindo pra espira, vou banindo pra espira. Espiral, espiral,
Pronto, vamos lá. Eu vou falar bem rapidinho, assim, até onde a gente chegou, e aí, até entrar a Cacá nisso. Aí a gente começa a trocar um pouco, eu e ela. Mas, na verdade, assim, Iracema surgiu pela primeira vez de um seminário, na verdade, organizado pelo Rafael Guará. Tá? Foi um seminário que se chama Seminário Internacional de História da Dança. Foi uma coisa super importante, assim, me fez pensar bastante. E dentro do seminário, tinha lá, o seminário ele foi feito lá na Universidade Federal de Goiás, né? E dentro do seminário tinha uma fala minha e um texto que eu tinha que falar um pouco sobre um processo aqui da dança no Ceará, em Fortaleza. E uma coisa que me veio na cabeça foi os dois trabalhos de Iracema que aconteceram, um mais ou menos na década de 70 com o Bianchi e outro na década de 90 com o Cláudio Bernardo. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e escrevi esse texto, né, a partir desses dois balés. E daí, com as leituras e a escrita, eu comecei a me instigar pelo fato de que eu não entendia direito quem era essa personagem, né? Quem é Iracema? Eu estava muito curiosa com essa pessoa, que na verdade é uma pessoa que não existe, mas ela é extremamente presente, ou seja, ela existe. Né? Então eu falava assim, como é que pode, né, uma mulher indígena ter tanta presença em Fortaleza, ter tanta presença no Ceará, né? Uma figura feminina, né? Que a gente sabe que o Ceará é um dos estados, que eu acho que é um dos estados mais machistas do Brasil, né? A quantidade o número de feminicídios é enorme aqui no Ceará. E índio, né? E dos povos uma mulher índia, ou seja, os nossos índios também eles foram completamente colocados para a periferia, para fora da cidade, né? Então, assim, como é que essa figura, mulher e índio, tem tanta relevância no Ceará, um estado que é extremamente preconceituoso com os indígenas e super machista, extremamente machista. Né? Então, aquilo me deu uma curiosidade e eu comecei a me perguntar como é que foi essa questão dos indígenas no Ceará. Enfim, e daí eu encontrei o Alexandre Barbalho, que é uma pessoa que eu tenho muita paixão, assim, no texto, escrevendo sobre o texto de Iracema, eu conversando com ele, ele disse, você precisa conhecer o Tiago Coutinho, que ele está escrevendo uma tese de doutorado na Unirio, e a pesquisa dele é sobre Iracema. Né? E o Tiago Coutinho era professor da UFC, da Universidade Federal do Cariri, da UFC do Cariri. Hoje a gente trabalha muito junto e aí eu comecei a ler os textos do Tiago, comecei a trocar uma série de coisas com ele e foi super importante a presença dele para eu entender o que era essa figura, assim, né? Os escritos dele, né? A tese dele que no final virou, eu digo para ele sempre que ele tem que publicar isso aqui, são muitos cadernos, né? Isso é a tese dele, que é linda, né? E eu espero que ele consiga publicar. E o Thiago começou a ficar junto da gente, né? Assim, digo junto da gente no sentido de abrir essa possibilidade de me fazer pensar quem é essa figura, quem são esses povos. Depois eu fiz um curso com o João Paulo Vieira, na Caixa Cultural, sobre a presença indígena no Ceará, e aí começou toda essa coisa de me instigar a saber quem é essa figura, e a gente escreveu um edital, que foi para o Cultura e Infância, na verdade foi direcionado a esse público infantil, né? Porque daí eu fui pensando, como é que é contar essa história para as crianças, e eu vivo muito nesse universo infantil, na minha casa eu tenho 3 filhos que eram bem, assim, esse universo infantil está o tempo inteiro povoando a minha vida, né? No Canto do Jardim, que foi o trabalho anterior, eu estava o tempo inteiro com ele ali presente.
E aí a gente escreveu para o edital Cultura e Infância, que é esse edital lindo, eu espero que ele continue e que ele seja cada vez melhor. O edital Cultura e Infância, e daí a gente ganhou Cultura e Infância e depois a gente participou do Laboratório de Criação da Dança, né, o Laboratório de Dança do Piracema, e a gente ganhou também. E foi com essas duas possibilidades que a gente criou 2 trabalhos, na verdade, falando sobre essa figura Iracema, tendo ela como essa pessoa, né, essa pessoa que nos motivou a criar um trabalho de dança. E daí, esses dois editais deram suporte para que a Cacá estivesse muito presente aqui em Fortaleza. Ela chegou aqui com o bebê, acho que a Nina tinha o quê? 2 meses. Eu sei que o primeiro dia de ensaio da gente, ela estava num bebê conforto no chão, lá no cartaz, e a gente ensaiando, né? Era um bebê conforto. Era. Então, era muito pequenininha. Então, ela... Acho que ela tinha 5 meses. Começou ali. E aí foi através desses 2 editais que a gente criou 2 trabalhos, mas a gente vai se ater aqui no Iracema, né, que é o espetáculo infantil. Né? E aí, por exemplo, o tema da nossa conversa é exatamente como é que faz um trabalho para esse público infantil. E aí eu acho que a Cacá, mais do que eu, tem muito a contribuir com isso, porque ela tem uma série de trabalhos para esse público, né? Então, foi com ela ali junto que a gente se instigou a pensar. Fora isso, né, de estar com a Cacá ali do lado, a gente estava com a turma da pesada, né? Que era Carol Vivô, né, que fez toda a pesquisa de movimento, trabalhou ali diariamente comigo dentro de sala de aula, né, ali na sala, no Porto Iracema. E a Raíssa, que estava ali o tempo inteiro desenhando, tem uma série de desenhos dela, não sei se dá para ver aqui, passando por aqui, mas aí rola aqui vários desenhos dela. E ela acompanhou todo o processo também, estando lá junto com a gente, tentando entender isso e colocando isso para funcionar. Fora isso, a gente ainda teve assim, junto da gente a Esther Weitzman, né, que deu uma oficina de uma semana, que foi importante também. A gente teve o Thiago Coutinho, que sempre ficou do lado da Suene Honorato, também, que fez uma conferência dentro do Piracema com essa temática indígena, que foi muito bom. Então é isso, e aí eu vou passar um pouquinho para a Cacá para a gente começar a conversar aí de todo esse processo. Aqui tem uma série de livros, tem um monte de livro infantil com esse tema indígena e tema de Iracema. Esse aqui foi fundamental e agradeço muito ao Ricardo Guilherme e ao Thiago Coutinho. Quando eu fui atrás, ele tinha esgotado, então os dois, de alguma maneira, me ajudaram nisso aqui para ter ele em mãos. E outro livro que eu, e aqui, na verdade, é o livro da Cacá, que até hoje está comigo, eu não devolvo nunca mais. E foi um livro que foi muito importante para a gente também. Qual é? Você que lembra, Cacá? Foi o Jackson Araújo que indicou esse livro. Nós, lembra? Enfim, aí teve uma série de livros que a Cacá me pediu para ler, que era com essa temática mais voltada para o feminino, que aí era a teoria King Kong, né? Eu comecei a também dar uma olhada nessas questões todas aí da figura da mulher. Enfim, aí a gente tinha um material ali, livros infantis falando sobre essas questões indígenas, questões de gênero também. Aqui tem um monte, como esse aqui, que é muito interessante, que é Cici, o vestido do Max, que é a coisa mais linda, que é um menino que... É muito lindinho esse livrinho, porque é um menino que acha lindo um vestido de mulher, ele quer vestir, e ele fica dizendo, por favor, veste para a amiguinha dele, e ela não gosta desse vestido. E no final, eles fazem uma aposta lá e ele acaba vestindo o vestido. E ele ficou lindo, o vestido. Ficou lindo, ela ficou encantada, ele ficou encantado. Aí eles trocaram e não ficou tão bonito nela. Ficou bonito nele. Então é muito interessante, né, esse livro aqui, é muito bonitinho. E tantos outros, assim, né? Tem muitos livros interessantes, assim, desse universo. Esse outro aqui, né, Iracema Curumim, que é a coisa mais fofinha do mundo. Nossa, tem livros demais. Esse daqui é muito bonito também, que é a Palavra do Grande Chefe, que não é tão assim infantil, mas enfim, é muito interessante também. Esse As Mulheres e os Homens, que é uma graça.
parem o desmatamento. Isso é fantástico, esse aqui. Deixa eu ver, as lendas indígenas. É muito bonitinho também, tem umas histórias lindinhas também. Esse Branco Belo e Cinderelo, que é muito interessante. Né? Branco Belo e Cinderelo, não é a Cinderela, é o Cinderelo, que é muito interessante também. E Grandes Mulheres que Mudaram o Mundo também é interessante. Enfim, tem uma série de livros infantis também que a gente deu uma entrada aí para... Fora todos os outros, né? Queda do Céu, que foi um dos primeiros livros que a Cacá disse ler. Eu acho que é isso aí, né? Eduardo Leite de Castro, já devem estar, né? Alguns dele e tal. Então, tudo isso deu suporte pra gente. Mas o suporte fundamental foi o papel. Tudo. O mais fundamental de todos foi esse papel aqui. E aí eu vou, assim, esse papel aqui, antes da Cacá vir pra cá, tá? Antes da Cacá vir pra cá, ela falou assim, olha, eu costumo trabalhar escrevendo. E eu pego um rolo enorme de papel, qualquer que seja, e a gente vai pensando coisas que eu vou escrevendo nesse papel. E aí ela disse, pode comprar qualquer papel. E daí eu comprei esse rolo de papel, e aí todo dia a gente ia lá, ia escrevendo nesse papel, e teve dentro do processo tinha uma aula que eu tinha que dar com as crianças da Vida das Artes, da Escola de Vida das Artes, que eu usei esse papel com as crianças. E elas transformaram, dançando com esse papel, em uma coisa impressionante. Esse papel virou uma série de coisas legais, virou roupa, virou balão, virou objeto, virou livro, Foi incrível, o papel tinha uma sonoridade incrível, elas criaram uma série de coisas e o papel começou a fazer parte, né, do nosso processo de trabalho. E hoje o trabalho inteiro ele é em volta de papel. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Bom, isso aqui, nesses papéis tem um pouco histórico também, né? Do histórico de quando a gente sentava e viu o que a gente tinha, o que era, o que a gente tinha conseguido até ali. E é um tipo de metodologia que a Cacá trabalha, né? Acho que ela vai falar isso aí melhor para vocês, certo? Isso é uma metodologia dela e que no final esse papel acabou de fato virando a estrutura do trabalho. Né? É incrível como ele é o nosso linóleo, ele é a minha culpa, ele é o lugar onde eu fico, ele é o som, ele é o efeito da luz, ele é enfim, ele fez parte de todo o processo, né? E engraçado ouvindo as fotos, né? O que era antes, toda enfaixada com aquele papel, né? E andando com aquele negócio, e o que virou hoje, né? Então, muito interessante como esse papel, ele fez parte de todo o processo de giração. Não falei muito? A Marcela, ótimo, falou um monte de coisa importante. Eu acho que, antes de tudo, assim, eu acho que criar um trabalho infantil, ou até um trabalho, para mim mesmo adulto, assim, para mim é sempre uma grande descoberta. Eu acho que tem muita gente que já estuda de como fazer dança e teatro para criança, e para mim, quando eu comecei a criar para a criança, foi de um jeito muito intuitivo, muito parecido com a Rosa, no sentido que a gente tem um monte de criança dentro de casa e começa a fazer as coisas, né? Então, eu acho que parte muito do lugar da intuição para um lugar de estudo e de descoberta e de como é que a gente também cria uma equipe que pode ajudar a gente, né? E eu acho que a Rosa soube fazer isso super bem. Eu acho que a Rosa traz uma coisa de intérprete criador que para mim traz mais significado para essa palavra, que é uma ideia que ela pensa a peça, ela pensa o conceito, ela pensa tudo e traz para perto gente que vai ajudar ela. Então acho que Iracema sempre foi uma inquietação muito grande dela
e como é que ela juntou essas pessoas, assim, eu, Carol, Raíssa, que para além dos desenhos também pensava em imagem, a Carol que pensava, enfim, acho que todo mundo começou a pensar um monte de coisa junto nisso tudo, porque todo mundo ficou muito envolvida, né? Em todo esse processo da criação de Iracema. E também sempre fico pensando como é que esses trabalhos novos, eles dão muita oportunidade para a gente estudar coisas novas, né? Assim, eu lembro muito, uma das primeiras ações do projeto foi uma fala do Tiago Coutinho, lá na Vila das Artes, e eu saí desesperada. Eu fiquei assim, meu Deus, como é que a gente vai fazer um trabalho sobre Iracema para criança? A gente tem muito problema para resolver, assim, como é que a gente vai falar sobre os povos indígenas, sobre a questão do feminicídio, sendo Iracema é, tão cheia de tantos clichês, ainda mais para a gente, no Ceará, em Fortaleza. Fiquei meio desesperada. Falei, nossa, gente, onde a gente se meteu? E aí eu acho que o massa, assim, de ver, de a gente, a partir disso, a gente só respirou fundo e falou, vamos nessa, né? Vamos lá, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos ler, vamos trazer para perto pessoas que vão ajudar a gente nessa pesquisa, né? Que acho que é uma das grandes virtudes da Rosa durante esse processo inteiro, foi trazer pessoas para perto, não só essa equipe que era mais próxima, né? Que era eu, Rosa, Carol e Raíssa, mas também, assim, o próprio Tiago, que ela convidou, outras pessoas que ela convidava, pessoas que ela trocava em outros ambientes, e como isso a gente sempre podia estar trazendo para o processo, né? E eu acho que isso foi muito importante, assim, e também acho que uma coisa muito importante para a gente foi trazer essas pessoas para dentro da sala de ensaio. Então, durante os ensaios, às vezes a gente chamava pessoas para assistir ensaios, e aí essa outra visão, às vezes, fazia a gente ver coisas que a gente estava fazendo e pensava, isso aqui não está bem com o que a gente queria dizer, isso aqui está mais parecido com o que a gente queria dizer. Então, acho que essa troca, essa interlocução sempre foi muito importante, né? Assim, tirando esse lugar, já que a gente não queria pensar Iracema no lugar romântico, tirar o processo também desse lugar romântico de uma coisa muito protegida e que a gente só abre no final, né? Eu acho que tinha muito essa ideia de estar sempre experimentando isso, mas também abrindo para outras pessoas, conversando com outras pessoas, porque a gente também não sabia direito como fazer isso. Eu acho que teve muito um processo de descoberta da gente. Lembro muito da Alice, filha da Rosa, nos ensaios, porque tinha que estar. Às vezes a filha da Raíza também tinha que estar, o próprio filho da Carol Pedro, a Nina, ela tinha 5 meses, eu acho, naquele comecinho. Então, como essas crianças, elas meio que tinham que estar, então elas serviam ali como algum parâmetro que às vezes assistia, às vezes não assistia, às vezes ficava no celular, mas para a gente era tudo um jeito de descobrir, né? Então, para a gente foi muito legal, assim, pensar também em questões do feminismo dentro dessa figura de Iracema, como trabalhar essas questões do feminismo com crianças, né? Porque eu lembro muito tem um livro, acho que é do Walter Benjamin, que fala sobre... Era um programa de rádio, é um livro sobre o programa de rádio que ele tinha. E aí uma das perguntas que faziam para ele era que assuntos você pode falar para uma criança? E ele falou, com todos. E eu fiquei pensando, bom, se ele acha que pode falar todos, então como é que a gente pode pensar dentro desse grande universo das crianças, como é que a gente pode falar sobre feminicídio? Como é que a gente pode falar sobre questões um pouco mais profundas na nossa existência, que elas podem compartilhar disso também? E da própria questão indígena, sem ter que reforçar esse arquétipo de Iracema que a gente vê na nossa, né, em Fortaleza, em todo canto, mas como é que a gente pode pensar tudo isso? E aí, dentro disso, eu trouxe essa metodologia do diagrama que a Rosa falou, né? Que é essa ideia desse grande papel que a gente usava como, na verdade, é um exercício de compartilhar as nossas anotações, né? Porque todo mundo tem seu caderninho, né? Em processos que põe lá, põe as coisas que está escrevendo. Então, como é que a gente compartilha para que todo mundo saiba onde a gente está nesse processo? Porque a gente teve várias dúvidas também, né?
o quão próximo a gente quer chegar da Iracema de José de Alencar, o quão longe. Então, pensar esse grande diagrama, nesse grande papel, foi um jeito da gente compartilhar o que cada um estava pensando, atualizar essa Iracema, porque ainda teve isso, né, Rosa? O fato de eu não morar em Fortaleza fazia com que eu ia, trabalhava, a gente ficava 2 semanas, inclusive, a gente ficava bastante tempo, e aí eu ia embora, vocês ficavam lá, então era legal voltar, ver o que é que também vocês estavam trabalhando, então era um jeito de atualizar. E aí eu acho que tem essa coisa que é muito legal, é pensar esse processo e a criação muito junto, né? Assim, então, se o papel virou o chão, que virou a roupa, porque veio das oficinas, então tá tudo muito conectado, né? Uma coisa com a outra, assim. E acho que isso só fez dar mais potência assim pro trabalho. Eu vendo agora, né? Assim, depois que ele já está pronto. No meu caso, eu acho que, bom, eu acho que eu nunca vivi um processo de criação tão intenso como o Iracema, porque ele reverberou, ele me acrescentou em vários aspectos da minha vida, assim, sabe? De descobertas, de coisas que eu não sabia, de vivências que eu nunca tinha tido. Foi muito incrível, né? Eu chego a olhar assim, o que eu era no começo e quanto eu modifiquei, né? Assim, depois desse trabalho. Primeiro, porque eu não tinha noção do que eram os povos indígenas, né? Eu não tinha noção disso, eu não tinha noção do que era. Rosa, estão dizendo que tá ruim de te ouvir. Será que tu chega mais pertinho? Será que eu botando o fone de ouvido resolve? Sim. Na verdade, tu tem que ficar mais próxima de onde está saindo o áudio. Melhora aqui. Como é que tá o som? Melhorou? Ou é melhor eu colocar o fone? Eu boto o fone? Alguém? Eu não sei, mas eu vou tentar aqui. Vai que fica melhor. Vixe, mas aí eu vou mexer. Vou mexer no negócio. Melhorou o som? Melhorou? Ótimo. Dri, tá me escutando agora? Adriana Guedes. Melhorou? Fone KKK. Não sei o que é fone KKK. Me diga. Tá. Então, fone, vou botar o fone, tá? Vou botar o fone. Lá vou eu. Então, peraí um minuto, vai dar uma balançada aí no celular, porque de fato. Ok? Melhorou? Jura? Mudou assim completamente? O microfone. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, que o processo de Iracema, ele foi fundamental, assim, eu digo fundamental no sentido de que eu sou outra pessoa. Eu não sabia de uma série de coisas que, passando pelo processo de criação de Iracema, eu descobri, né? Isso em vários setores, seja espiritual, seja emocional, seja profissional, seja maternal, sabe? Essa coisa com a família, essa coisa na cidade, na sociedade. Enfim, foram vários setores da minha vida, vários lugares da minha vida que abriu uma luz assim enorme, né? Assim, de modificar o meu dia a dia, de modificar a minha forma de ver o mundo, de modificar as minhas ações no dia a dia, sabe? Eu lembro que assim, eu tive que fazer um jardim na minha casa, porque aquilo foi esse contato com a natureza, porque a gente foi algumas vezes
para alguns lugares, para os anassés, para alguns povos indígenas, e também eu fiquei muito perto, né, de alguns, por exemplo, dos funiôs, eu tive alguma vivência com eles bem próximas, e, e abriu uma série de lugares na minha vida, né, assim, eu digo em termos desde como é que eu não sabia como é que era os povos indígenas no Ceará, como é que eu nunca olhei para isso, como é que eu moro nessa cidade, nunca me chamou atenção isso, né? Então a coisa de procurar saber isso, né, de entender como é que era esse povo aqui, e hoje assim teve uma época até no processo que eu queria ir embora, queria morar com os índios, não queria mais estar aqui. Eu queria parar tudo, dizer, eu vou morar com os índios, porque é lá que é meu lugar. E então, assim, foi muito enriquecedor, assim, né, em termos de vida, em termos de entendimento da vida, em termos de presença, de fortaleza, de ser a pessoa que somos. Não é nem que eu sou, é que somos, sabe? É de descoberta mesmo, é uma coisa que eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que a minha avó, mãe do meu pai, ela, se ela não é índio, ela é muito próxima, ou seja, ou a mãe dela, ou o avô dela, ou ela própria, né? Porque eu, num curso com o João Paulo, ele falou um termo durante aí o processo histórico dos índios aqui no Ceará, ele falou um termo que eu falei assim, gente, eu escutava isso o tempo inteiro na casa da minha avó quando eu era pequena. Então são coisas assim, né, de posições minhas corporais que me lembram a minha avó, e que eu comecei a ver esse tipo de atitude nos índios, ou seja, isso está no meu corpo, né? Está no meu corpo. Então foi muito lindo, foi muito lindo. E tudo isso de mulher, das questões de mulheres, né, dessa relação com a mulher e sobretudo com os povos indígenas. Então eu, assim, a grande coisa que eu acho assim, Iracema para mim foi uma mudança de vida, não só artística, não só profissional, mas em termos mesmo de vida mesmo. Eu sou outra pessoa. Minha casa é outra coisa. Meu quarto é outra coisa. Eu olho pro meu quarto, eu tô aqui no meu quarto. Eu vejo as figuras que eu coloquei aqui depois de Iracema, sabe? Não cabia antes, cabe agora, ainda bem que cabe. Né? Então, habitar, viver um processo de criação, ele é muito interessante, né? Ele é muito incrível. Acho que assim, acho que é por isso que o artista, para ele realizar um trabalho, é uma coisa é uma necessidade tão quanto beber água, né? Porque você só consegue se entender como pessoa quando você vive isso, quando você sente ali o negócio acontecendo, né? Estar sem produzir, estar sem passar por esse processo é uma coisa, é quase, morrer, é morrer, né? É morrer. Então, assim, não é à toa que estamos vivendo um período muito complicado, né? Muito difícil, a gente tem que respirar muito, bater muito tambor e muito ficar muito perto das árvores, ficar muito, né? E tá muito pensando, né? Para frente, assim. Diz, Cacá, tu ia falando.
Cacá tá sem som. Eu tô te ouvindo, mas a gente não ouve a Cacá. Cacá, a Cacá. Eu tô ouvindo, não ouço. Eu acho que a Cacá. Vocês estão me ouvindo? Eu. É só. Tira os fones. Tira os fones, Cacá. E libera o áudio. Estão dizendo aqui. A Abel tá falando, tira os fones e libera o áudio. Rosa, sim. A gente não escuta a Clarice. A Rosa, a gente sim. A Rosa, sim. Ouvimos Rosa. O problema é com você, Cacá. Estamos ouvindo. Tira fone você, Rosa. Eu tiro também o fone? É melhor assim? Tá. Tira o seu fone, Rosa. Tá. Agora, vocês me ouvem? Silviane, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então vocês estão me ouvindo, né? Ok. Tudo bem. Vocês estão me ouvindo, né? Ai, gente, pior que eu sou péssima nesse negócio aqui. Eu nunca entrei nesse negócio. Aliás, tá um dia que eu nunca entrei, e quarta-feira eu fiz um teste para saber como é que ligava o negócio. Agora eu vou aceitar a Cacá de novo. Cacá, tu já chegou aí? Eu não tô ouvindo ela. Você precisa aceitar a Cacá de novo. Tá, mas cadê ela? A Cacá caiu. Pois é. Ah, ela Vocês estão me entrou. ouvindo? Eu tô. Agora, rolou? Alô, alô, som. Tugudugudu. Tá Ah, ótimo seu áudio, Rosa. Olha, o meu e áudio o meu, tá ótimo. Silviane? Tô aqui. Volta, Cacá! Já Ela já tá aí, voltei. Tô Cacá. aqui. Pronto? Ah, pronto. Oba! Rolou, Pronto, acho que pronto, pronto. rolou. Rolou. Isabel disse que rolou. Pronto, Então, voltou, Cacá, voltou. retomando a coisa infantil que eu acho que era interessante que você estava falando. Das crianças, né? É, é. Não é que a gente, para mim, toda criação, todo processo é uma possibilidade de um grande aprendizado, né? Assim, tanto pessoal como os livros que a gente lê. E que legal é a gente aprender coisa que a gente não sabe, né? Porque para ficar fazendo só o que a gente sabe, que chato. E que para mim teve muito essa coisa também de aprender não só sobre os povos indígenas, não só sobre a relação da mulher e da gente também ser uma equipe formada por mulheres, mas também aprender mais com as crianças mesmo, né? Assim, tanto durante o processo como da relação depois que o espetáculo ficou pronto, das apresentações das diferentes regiões, de como foi a experiência de apresentar para a turma de escola, como foi a experiência de apresentar para as crianças autistas da CMA, como todas essas informações meio nos mudam também, né? E fazem a gente aprender. Eu lembro que assim, quando a gente apresenta sem criança, sem a presença das crianças, é difícil, porque o feedback delas é muito interessante, sabe? A presença delas é fundamental. E essa coisa, né, de ter as crianças no processo de criação, né? A Alice foi fundamental nisso.
né? A Alice foi fundamental. A Alice me trazia o tempo inteiro a Iracema que eu queria falar. Ela fez desenhos, ela fez histórias, né? Aquilo ali mexeu muito com ela. E não é nem que eu incentivasse isso. Eu acho que elas são muito sensíveis. Elas escutam com as mãos, eu não sei. Mas o fato é que éramos 4 mulheres e todas com os filhos muito novos, muito pequenos, né? Então, e tinha hora que as 4 mulheres estavam em sala lá em sala, tentando pensar coisa, com 4 crianças dentro lá, né? Então, isso também, nós 4, a gente tá o tempo inteiro esse universo infantil. Foi muito potente, né, em todo esse trabalho. E aí é muito bacana, né? Não, criança é muito especial, né? É algo que a gente tem muito que aprender. Né? Uma coisa incrível, incrível. E aí é o lugar onde a gente para, né? Assim, para pensar assim, como foi, e até pensar algo que a gente sistematizou, ou seja, você está com aquela coisa habitual, e de repente você escuta uma criança falar assim, tem um negócio, e fala, opa! Né? Parece que volta 10 anos para trás, você vai ali e fala, como é? Né? Então, é muito incrível. E eu acho que muito dessa coisa intuitiva que a gente partiu para a construção de Iracema, né? Assim, que era muito isso. Eu já tinha feito o nosso primeiro infantil, todo mundo junto, acreditando nessa intuição, ele acabou virando muito imagético também. E foi muito curioso agora a gente ter, né, que a gente apresentou no começo do ano na Bélgica. E a gente tinha essa curiosidade muito grande. Como é que como é que isso vai chegar nas crianças do outro lado do mundo, que tem outras referências, que é muito diferente também, né, da referência para a gente do Ceará, de Iracema. E foi muito especial também ver, né, como é que... Tá sem som? Tá sem som? Tá sem som? Eu estou te escutando. Mas comentário aqui que tava sem som. Mas eu não sei. Mas você tá falando dessa... tá sem som não? Não. Ótimo. Beleza. Mas de como essa coisa imagética chegou para outras crianças de outras realidades, né? Então, achei que foi bem especial também experimentar como é uma coisa tão específica do Ceará, uma coisa quase assim, que quando a gente fala, vou fazer um de Iracema, uma coisa eu faço assim... Já fica imaginando a mulher com Ai, os meu peitos de Deus! fora. Já fica assim, meu Deus, lá vai o estereótipo A da historinha, Índia. né? A A Índia. Índia. A Índia, que Tipo morreu pro Ceará. Xuxa. Então, Índio, fazer barulho. Amor de... e aí é muito legal, né? Ver como essa construção imagética do trabalho todo, como ele chegou em diversos lugares e também chega para adulto, chega para criança. Que eu sempre falo, gente, se você vai ver o meu malvado favorito, tem coisa que as crianças não vai direto para a criança, mas para o adulto chega de outro jeito. Então, tudo isso, né? Uma das questões assim que nos chegaram também é que algumas crianças se assustam, né, em alguns momentos. E a gente pensou nisso, assim, né? A gente ficou assim, puxa, será que isso faz sentido? A gente muda alguma coisa? Né? E aí, no final, a gente achou que não, que faz parte do processo de aprendizado da criança. Né? Se assustar e tá ali, é curioso. Uma das vezes que a gente apresentou, que foi no Cuca Janguruçu, tinha uma menininha lá que, assim, ela ficou apavorada. E teve uma hora que ela chorava no colo do pai dela, e o pai dela morrendo de rir. Né? O pai dela ria, dava gargalhada.
E ela chorando, assim, chorando. Mas aí ele tentou levar ela para fora, ela não queria sair, entendeu? Ela tava assim, a impressão que eu tive foi assim, é muito legal isso, e eu morro de medo. É assim, uma coisa, eu imagino que dá uma sensação, né, estranha, né? Porque pelo que eu entendi dela, no final eu fui abraçar ela, né? Que eu tentei assim amenizar um rosto meio assim durante o trabalho, dar uma atenção mais específica para ela. E ela ficava encantada com aquilo, mas ela tinha pavor, assim, né? E no final eu fui abraçar ela, ela me abraçou e quando ela se lembrou que ela tinha medo, ela saiu correndo. Sabe assim? Então você vê essas. Mas depois ela veio, o pai conversou e tudo mais. Mas assim, é interessante também isso, né? Porque eu acho muito legal, assim, o que eu acho mais interessante de você fazer um trabalho para a criança é você não ver a criança como um retardado mental, gente. Pelo amor de Deus, eu tô de saco cheio de levar meus filhos para espetáculo de teatro, de dança. Eu chego lá, parece que tá falando para um débil mental, com vozinha, né? Ou um texto que vou deitar na cama, e o cara vai e deita na cama. Quero um copo d'água, e o outro vai e traz um copo d'água. Sabe, assim, o negócio como se as crianças não tivessem condição é muito mais do que isso, sabe? Nem nós, imagina eles. Entende? Então, não é esse lugar, sabe? Não é isso. E eu acho que é muito equivocado esses trabalhos infantis, que tem esse direcionamento, que trata que trata as crianças como se fosse essa coisinha, assim, sabe? Né? Um bando de abestadinho. E me dá uma raiva. Eu já fui cada peça com meus filhos, que eu disse assim, não, pelo amor de Deus, não tô acreditando nisso. E na verdade foi por isso que me deu muita vontade de começar a fazer trabalhos infantis, assim, foram duas coisas. Um era era tipo, nossa gente, eu não quero ficar tendo que levar meus filhos nesses trabalhos infantis, eles são muito chatos, eu não tinha vontade. E a outra também, que foi o outro lado disso, foi eu também comecei a ver muitos trabalhos de dança para criança muito legais. E não de gente que já fazia trabalhos para crianças, mas pessoas que eram criadores da dança e que por em algum momento, resolveram fazer trabalhos também para a criança. E eu achei muito legal, assim, porque parecia que devolvia para a criança esse lugar de autonomia, entendeu? Dela também conseguir fazer as próprias conexões dela, ter as próprias leituras, né? Em Iracema a gente fala assim, que mais do que contar uma história de como era Iracema, é como é que a gente, junto com essas crianças, a gente pode inventar que outras histórias, que outras narrativas a gente pode construir para a mulher cearense, que no final de contas, né, Iracema é a grande personificação da mulher cearense. Então, assim, que outras histórias, que não seja essa história romântica, submissa, sem voz, que são muitas das coisas que o romance, né, de José de Alencar, que é muito forte, todo canto, mas que outras mulheres a gente consegue imaginar junto com elas, porque elas estão imaginando o tempo inteiro, né? A verdade é essa, as crianças estão imaginando coisas o tempo inteiro. Então, como é que a gente imagina junto com elas? A Isabel Teles estava falando, ela escreveu aqui, né, que eu achei muito interessante, ela dizendo que as crianças, as experiências com as crianças ficam inteiras, elas são inteiras nas experiências, né? Elas estão ali, elas estão presentes, né? Quando elas se experimentam inteiramente, né? E são extremamente sensíveis. Então, é um lugar muito incrível, né? Essa coisa da presença, das sensações, de estar, de imaginar, de passar por aquilo ali, de fato, assim, é isso mesmo, é bem... muito potente. Inclusive, eu acho que enquanto criadores de dança contemporânea também abre um grande espaço para a experimentação da linguagem, né? A gente experimentar como fazer uma dança que é de agora e que é para a criança. Então, eu acho que esse lugar da intuição, que eu falei que guiou muito o lugar do processo, também traz esse lugar da experimentação, né?
de como é que a gente experimenta isso, como é que a gente vive cada coisa, e talvez por isso foi muito transformador também para ti, né, Rosa? Assim, porque eu acho que cada coisa dessa a gente experimentou muito. Muito. A Rosa falava, vai, se a gente fizer isso, eu, pô, bora fazer. É, Faz aí. Então tinha muito foi essa muito coisa de bom. testar. E teve coisas que, né, dentro do processo a gente. Nossa, gente, isso aí é legal, mas beleza. É, Então, mas como é que a gente também. Tudo foi muito passado pelo corpo, né? Assim, todas essas experiências a gente trouxe muito para o corpo. Né? Todas as referências, todos os livros, as conversas, a gente trazia isso muito para próximo do corpo. Então é muito legal pensar isso, né, enquanto processo. é muito legal. A gente sentava ali às 4, e aí tinha questões, assim, meu filho hoje, minha filha hoje. Não, isso aqui, sabe, de trazer... Eu lembro de um momento que eu achei incrível, que foi aquela brincadeira que a gente faz na hora de Iracema, que é morto, vivo, morto, vivo. Aí a Cacá disse, agora diz morta, né? Aquilo deu um... Putz, aquilo ali acionou uma série de coisas, né? Que é muito incrível, né? A brincadeira sempre foi morto, vivo, vai contar. Morta! Caraca! Aí Né? falar. Né? Quer dizer, e a Alice sacou na hora, né? Ela, na hora, quando ela viu, ela falou assim, que bacana que negócio que tem agora é morta, não é mais morto. Porque aí sai do lugar do jogo e vai para o lugar do real, né? Que estão tentando matar. O Rosa está dizendo que a gente tem que já tem que meio que encerrar. E as perguntas? Jota, tu mandou algumas perguntas aí. Alguém mandou alguma pergunta que a gente queira responder? O Jota disse aqui, qualquer coisa, porque eu não consigo ver. Tá quase acabando, mas de repente alguém de vocês quer fazer uma pergunta, tem uma curiosidade de alguma coisa especificamente. Agora dá para eu ver mais aqui, que eu estou mais pertinho, e a Cacá também. Mas eu achei muito bonito um comentário que a Marcela fez aqui, que ela disse que não tem certo e errado porque a criança é cientista. Ela também testa o mundo e as coisas. Total. Eu achei isso bem bonito. Bafo. Acabou. Tá atrás de ti, acabou, né? Eu gostei desse. Estão perguntando, Rosa, se é possível assistir o espetáculo virtualmente. Sim, tá no YouTube, tá no Vimeo. Agora no dia D da dança, que é 24 a 25 de abril. Gente, é hoje ou é amanhã? É esses dias agora. O cartaz, né? O Júnior Linhares, ele está fazendo um site muito bacana com uma série de coisas da dança no Ceará, e tem uma série de trabalhos de dança que vai estar... É dia 29 de abril. 29 de abril. Então, dia 29 de abril vai ter esse site lá da dança. Tem trabalhos de alunos da UFC, tem trabalhos de artistas da cidade. Iracema vai estar lá completo também. Mas no Vimeo, da Clarice, também tem o trabalho também inteirinho. Tem no YouTube também, eu acho. Mas do Vimeo é melhor. Ou é do YouTube? Não sei. Mas, de toda maneira, tem. É possível. E aí eles estão pedindo também para salvar a live, Rosa. Aí antes de tu terminar, tu tem que ver como é que salva aí, tá? Que é tu que salva. Ai, meu Deus do céu, esse negócio é muito complicado. Não, mas acho que talvez tu fecha e aí tu tem a opção salvar a live aí. Até me disseram assim como é que eu tinha que fazer, né? Apertaram o botão do lado esquerdo e do lado direito. Eu espero que eu não erre. Mas a gente queria muito agradecer todos vocês que estiveram aqui com a gente, agradecer a Fé Comércio Fica em Casa, né? O Sesc Ceará, né, Rosa, que também estava promovendo todo esse encontro. Foi muito bonito isso que o Sesc está fazendo, muito bacana, porque são vários artistas que iam se apresentar e que eles não deixaram que a coisa não acontecesse. Nós estamos aqui falando e depois, quando tudo isso passar, nós vamos apresentar. Né? Mas é uma coisa assim, vocês estão aqui com a gente e quando tudo isso passar, a gente se apresenta. Mas vocês não vão deixar de estar presentes. Né? Eu acho bacana. Assim.
muito legal esse olhar para o artista, né? Sobretudo agora que está bem difícil, muito difícil, né? Com certeza. Eu sei que eu convidei um monte de gente para assistir, mas muita gente estava muito afim de ver o Moro. Gente. Enfim. Mas é isso. Super obrigada por todos vocês que participaram aqui da nossa conversa. Obrigada, Cacau, muito Bolívia, irmã. Te amo. Né? E aí, eu espero que vocês vejam o espetáculo, quem não viu. Levem suas crianças que elas vão curtir, é muito interessante. A Cacá tem uns trabalhos de dança com criança que são incríveis também, não deixem de ver. Eu espero que vão vir para cá também, para Fortaleza, em algum momento, acho que sim, até na Bienal. Mas é isso, já estou até perrindo, já estou até falando isso, né? Enfim. E é só também interessante deixar claro que essa iniciativa, né, do SESC e da FEComércio, de deixar a coisa ainda acontecendo, essa live acontecendo, assim, é um jeito também de garantir que os artistas continuem recebendo os cachês, porque os boletos chegam, né? E assim, tudo bem que ele só vai apresentar depois, mas o boleto chegou. Então também é uma iniciativa muito incrível que eu acho que tem que ser pensada aí pelas instituições para pensar assim, que outras possibilidades a gente continua fazendo que o trabalho aconteça e que o artista ganhe também, dentro dessa loucura toda que a gente está vivendo, não só da pandemia, mas também com esse nosso presidente incrível. Mas enfim, realmente assim, é muito importante frisar isso, né? De que o SESC Ceará pensou na gente, pensou nos artistas nesse momento. Isso é muito importante, sabe? Os nossos cachês com essa live estão garantidos, assim, né? O que nos ajuda um bocado, né? Tá pesado. Beijos a todos. Agora eu vou tentar salvar. Vai dar certo. Obrigada, gente. Valeu demais. Obrigada, gente. Beijo, beijo.